Olá, arco-íris, tudo bom com vocês? Então, gente, eu estava louca pra pensar em alguma coisa que eu pudesse fazer a cada certa quantidade de inscritos e eu decidi fazer uma maquiagem de cada cor a cada 100 inscritos. Então, eu decidi começar pela cor branca. E se você gosta da ideia, já deixa seu like e, por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos, que eu garanto que ele tá muito bom. E vamos ter várias surpresas nele. Então, por favor, se você ainda é uma lagartinha, evolui, vem ser uma borboletinha, se inscreve nesse canal. E nesse momento de quarentena, lembrem-se, fiquem no casulo de vocês. Comecei colocando uma tiara pra não sujar o cabelo com a maquiagem e também fui pôr alguns acessórios como um brinco de coração e tudo na cor branca, né? E eu considero isso um reflexo meio branco. Então, coloquei também um colar. E a ideia é fazer fotos para colocar nas redes sociais. Então, eu fui passar a base, vocês viram tanto que eu coloquei muito pouco e rende bastante. Por isso que eu gosto dessa base da Avon. E eu fui espalhando com a minha esponjinha tranquilamente. Ela fica um pouco clara, mas eu decidi fazer um contorno leve e tudo mais. E eu não apliquei corretivo. Eu quero remeter ao branco, então eu quero parecer pálida. Por isso, o que eu usaria para deixar a minha pele de fato da cor da minha pele, eu vou usar para contornar, que é esse pó que mesclando com a base dava perfeito. Então, eu coloquei ele bem concentrado. E esse pó da Avon também é muito bom porque ele tem uma cobertura boa. Eu usava um pó desses no meu tempo de escola para o dia a dia. Eu usava o pó, máscara de cílios e batom, e era os 3 itens para uma maquiagem de dia a dia. Gente, eu esfumei bem esfumado e aí eu espalhei, né, para garantir que não vai ficar muito molhado. Mas eu espalhei daí mesmo, isso já ajudou a deixar bem esfumado. E acabou que ficou um contorno muito bom, eu gostei bastante disso. E como a base é um pouco clara, ela já ficou meio que como um corretivo, sabe? Porque o contorno está nas áreas mais escuras. E onde gente eu aplicaria algo mais claro, não teve. Mas eu achei muito bom. E ficou um contorno sutil, natural. Então, eu fui aplicar o blush. E a ideia inicial era usar um tom mais claro, mas aí eu decidi misturar tudo e ficou bom. E esses blushes eu peguei de todas as paletinhas que eu tinha e juntei aí, porque já tava parecendo um fundinho, porque eu uso muito blush. Inclusive o blush também é uma coisa que eu usava bastante para ir para a escola. Aí logo em seguida eu já fui pro olho. Eu usei essa paleta, mas eu tenho uma confissãozinha a fazer. Gente, eu peguei o branco que tem nela, mas eu já tinha usado bastante. E como eu tinha usado muito antes de gravar esse vídeo, eu decidi fazer meu próprio branco para preencher a paleta. Então eu fiz essa sombra que eu estou usando. Ficou ruim? Mais ou menos. Então, o que acontece? Pigmentou, mas não muito, tipo, não ficou como eu queria. Assim, dá pra ver que esse olho tá mais claro que o outro, mas não parece que eu passei algo branco nele. Então eu pensei, é só construir. E o que acontece? Parece que só fez selar toda a região do olho, e quanto mais eu colocava, assim que eu espalhava, sumia. Era como que estivesse voando pra qualquer outra área. Nessa hora eu concentrei o máximo que pude. E aí eu fui espalhar e não aconteceu nada. E o pior é que começou a cair muito. Olha só o tanto que tá branca a minha bochecha. Aí eu espalhei e não ficou absolutamente nada, porque eu acho que eu descobri uma receita de pó translúcido tentando fazer uma receita de sombra. Vivendo e aprendendo, né? Aí eu fui tentando depositar ao máximo e a minha ideia era deixar concentrado na pálpebra
E no restante deixar um esfumado bem bonito, só com essa cor, e iluminar depois com uma sombra branca. Mas aí eu peguei esse primer, eu peguei da paleta de sobrancelha mesmo, porque é igual a de sombra. E a paleta de sombra que eu tô usando não é da Ruby Rose, é da Belly Angel. Então eu peguei com fé pra colocar por cima e ficou absolutamente igual a antes de passar o primer. Mas aí eu fui concentrando cada vez mais e continuou não mudando absolutamente nada. Aí é a hora que a gente começa a pensar em desistir, mas eu sou perseverante. E isso é uma coisa que vocês vão ver muito nesse vídeo. Então eu decidi pegar a paleta que eu ia usar só pra iluminar o canto interno e usar aí. Eu tirei ela da maquiagem porque ela dá pra destacar e eu preferi assim. Então eu decidi aplicar a sombra branca cintilante. Mas o que acontece? Essas sombras, elas são HD. Ela é muito boa, porém ela é de certo modo translúcida. Você só vê um fundinho de cor e o brilho. Então ela não pigmenta tanto. Mas como tinha algo embaixo, eu acho que foi melhor que nada. Gente, o pior é que eu achava que a câmera ia pegar o brilho dela, porque brilha bastante, mas não pegou. Mas pelo menos ficou um olho branco, assim, digamos. Não branco do jeito que eu gostaria. Aí eu fui esfumar e aí eu acabei passando até debaixo da sobrancelha e por toda a área, porque, sei lá, eu já tinha desistido, na verdade. Eu passei aí o pincel de blush pra tirar os excessos e não afetar muito. E aí eu fui fazer a sobrancelha com a cor mais clara. E foi bom porque eu descobri que a cor mais clara também dá certo pra mim. Gente, a minha sobrancelha é incrível porque eu uso esse mais escuro, que é quase preto, e dava certo porque os fios são pretos. Mas quando eu comecei a usar o do meu pra não ficar tão escuro, também dava certo. E agora eu fui usar o mais claro e dá certo. Parece que tudo pega na minha sobrancelha. E aí eu fiz o desenho dela, acabou ficando um pouco mais grossa. Mas eu gostei porque pelo menos dessa vez ficou bem feito. E no último vídeo, que saiu sexta-feira, vocês viram que parece que foi um complô. Na verdade, eu tô gravando isso na sexta-feira de manhã, então ainda não saiu, mas eu já editei. E, enfim. Eu fui fazendo normalmente e pensando no que eu podia fazer pra consertar o olho. Eu achei que ficou um pouco marcado, então eu decidi esfumar e por isso eu peguei um pincel. E como a minha pele tá mais clara mesmo, eu nem me importei em varrer de todo jeito. Tipo, eu queria o maior pincel para ser o mais rápido possível. Aí eu lembrei que eu podia fazer isso com o dedo. A gente já tava nervosa, não sabia nem o que fazer. Mas aí eu tava crente que ia dar tudo certo, porque eu sou uma pessoa positiva, então eu tava pensando que de um jeito ou de outro ia dar certo, ia ficar bom na foto. E aí eu peguei o iluminador que eu também prensei aí nesse canto, que era um Duo Blush. Eu peguei o mais claro porque eu queria remeter a claridade. E eu descobri também porque eu tinha medo de usar esse mais claro. Eu usava o mais escuro, que era exatamente a cor da minha pele, só que cintilante. Aí, vez ou outra, eu misturava pra dar uma impressão de luminosidade maior. E esse mais claro eu vi que dá certo. Eu apliquei debaixo da sobrancelha. Só que eu acho que eu concentrei demais no nariz, aí ficou meio estranho no nariz e no queixo, porque é onde bate mais luz. Se não, teria ficado ótimo se eu esfumasse um pouquinho mais. Para os lábios, eu pensei em um batom nude, mas aí eu pensei que talvez algo mais branco fosse melhor. E eu peguei essa pomada de bebê, porque dizem que essas pomadas são muito boas para hidratar os lábios. E eu sabia que não ia ficar todo branco, mas eu também não queria isso, até porque eu poderia simplesmente aplicar uma sombra por cima de um primer e daria certo. Mas eu preferi dar um tom mais pálido, porém uma coisa que ainda fosse natural. E como vocês podem ver, eu exagerei no iluminador. Mas aí eu peguei um delineador, porque eu achei que isso poderia consertar esse olho. Então eu fui, só que aí eu tava nervosa pensando, porque se desse errado o delineador,
aí não ia ter mais conserto. E aí eu tava tão nervosa, mas tão nervosa que eu tava quase borrando, me tremendo. Aí eu vi que eu tava conseguindo até essa parte, né? Como que o restante, o gatinho não fosse mais difícil. E fiquei tranquila, só que aí eu fiquei tranquila demais e tava fazendo de qualquer jeito, porque eu achei que ia conseguir. E aí borrou pra baixo, eu decidi passar um pouquinho embaixo do olho, sem problema. Mas eu queria algo fino e assim eu decidi engrossar, já que eu fiz isso um pouquinho pra baixo. E aí a ponta não ficou pontuda. Eu fui ajeitar e novamente não ficou pontudo. E aí eu fui tentar novamente e ficou menos pontudo ainda. E aí eu desisti e pensei, eu fotografo tipo pro outro lado, né? Eu não mostro esse lado pra câmera quando for tirar uma foto pra divulgar e tudo mais. Só que o outro lado ficou pior que esse. Eu fiz sem estar gravando porque eu achei que ia ser mais fácil, só que aí eu já tava nervosa e deu tudo errado. Então vocês vão ver aí um mini vídeo e uma foto e, gente, foi esse o resultado. Eu não vou deixar isso assim. Eu vou fazer outro vídeo inspirado na cor branca e vai ficar perfeito e vocês vão ver e vão deixar muito like, mas por enquanto deixem like nesse. Borboletinha coloridinha, se inscreve, deixa o like e compartilha. E se você ainda é uma lagartinha, evolua. Vem ser uma borboletinha no mundo multicolor, por Esther Firmino. Siga as redes sociais. E não se esqueça de deixar sua opinião aí nos comentários, que eu vou estar olhando, dando coraçãozinho e um beijão.